Bom, boa noite a todos. Alegria estar com vocês novamente para nós fazer uma conversa, uma fala sobre essa lição que Mateus vem trazer para nós, relembrando que essa passagem de Mateus é mais conhecida como o discurso de Jesus no Monte das Oliveiras, onde Jesus fala sobre a destruição do Templo de Jerusalém, vem falar ainda sobre a fome, guerra, a seca e destruição. E Emmanuel, com sua riqueza costumaz, ele transforma ele apimenta, digamos assim, esse texto, trazendo para nós, dentro dessa fala de Mateus, sobre a fuga. Todos nós sabemos o que é uma fuga, e sempre estamos fugindo de alguma coisa, né? Mas dentro do texto que essa lição vai nos trazer, ela é muito rica, porque Jesus demonstrou para nós no seu Evangelho, nos momentos de nossa existência, no momento certo de nós fazermos a nossa fuga em certos lugares, em certos assuntos, em certas situações das quais nós encontramos. E ele vem falar uma lição também aqui para nós sobre a viciação. Fala sobre o sábado, fala sobre as estações que o homem tem em sua vida, como assim temos a estação, né, da primavera, do outono, do inverno, do verão. Ele vem despertar em nós o papel de cada um de nós diante das estações da vida. Para quê? Para que nós possamos, nos momentos corretos, deixar, mesmo que o nosso coração sinta dilacerado, deixar os nossos vícios ou as nossas viciações que emperram ou que impedem o nosso crescimento espiritual, que impedem que a gente evolua moralmente, saindo daquele estágio de procrastinação que muitas das vezes nós fazemos constantemente. Então, o que ele vem falar para nós? Ele fala assim que ele chama a atenção nossa sobre a fuga, que em essência é um convite à maturidade espiritual. Então, não é uma coisa impositiva, ele vem alertar, vem despertar em cada um de nós a importância e a oportunidade que cada um de nós tem diante dos momentos conflituosos e aflituosos que nós encontramos nos charcos, na lama da vida pela qual nós vivemos. Então, todos nós carregamos alguns processos de dor, de sofrimento, que nos paralisam, que assim, parece que a coisa emperra, que não vai para frente. E é nesse momento que Jesus vem falar para nós, que ele fala aqui, mesmo que o seu coração sinta dor ao despertar e largar aquele momento, aquilo que você estava vivendo, porque você conseguiu enxergar o outro lado da montanha, né? É importante que assim você o faça, porque senão a gente vai ficando ali constantemente naquele processo, sempre. Eu quero sair, mas eu dou conta. Eu preciso sair, mas não dou conta. E como é que eu faço? Como fazer para sair das situações pelas quais nós escolhemos estar e permanecer ali por um longo período? E é nesse momento que ele vem nos chamar a atenção para a nossa fuga. Uma fuga consciente, uma fuga necessária para que nós possamos abarcar novos conhecimentos, novas leituras de vida, encarar novos desafios para o nosso crescimento espiritual, para a nossa alegria e para a nossa felicidade, não é? E tem momentos que a gente passa por processos difíceis, mesmo ter passado por aquele processo difícil, aquilo fica gravado na nossa psique, a gente quer se ver livre daquele processo que a gente passou,
aí procura as terapias, né, holísticas ou terapias psicológicas reconhecidas, e a gente não consegue soltar aquele processo pelo qual nós passamos. E aí ele vem falar que mesmo que seu coração fique adoecido naquele momento, olhe para frente, veja o lago tisnar com a água azul, sem lama, para que você possa caminhar cada vez mais com segurança, com um sentimento de amor por si próprio e com a lucidez maior do que a que você tinha até então. E é importante observar que nós fugimos muito, né? De quase tudo na vida a gente foge, por uma série de questões, por medo, por insegurança, por medo, né? Por desinteresse ou por outros motivos. E ele vem falar para nós assim, que nós fugimos muito de nós mesmos. Muito de nós mesmos. Porque é um grande desafio que cada um de nós carrega dentro de si, é o grande desafio de não fugir de si mesmo. E ele vem nos fazer esse convite para a fuga, essa fuga que nos fortalece diante dos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que é comum a todos nós, que fazem parte do educandário ou do ano do qual nós estamos matriculados aqui neste planeta Terra. Então é preciso que nós olhemos um pouco mais para dentro de nós possamos ter a certeza, ter a fé em nós mesmos, a vontade, o querer, sair desse processo de lama, do qual nós às vezes estamos provisoriamente, para alcançar o outro lado do lago, aonde não tem a lama, que é mais fácil o nosso pisar, o nosso caminhar, o nosso andar. E ele nos aconselha assim a não deixar para depois o que pode ser feito agora, comparando a vida às estações e dias, onde cada um tem o seu tempo para realizar as tarefas e aprendizado, ou seja, a importância de aproveitar cada momento da vida, seja na juventude, na fase adulta ou na velhice, para realizar as tarefas necessárias para o desenvolvimento espiritual. Então, assim, ele traz uma riqueza muito grande ao comparar as estações, né, que nós temos, as 4 estações do ano, a estação de cada um, da mocidade, da velhice, do verão, né? Para quê? Para mostrar que cada um de nós tem o seu tempo para florir. É dado a cada um de nós a oportunidade de estar florindo diante das suas dificuldades. Ou seja, isso nos motiva, porque cada um de nós tem o seu próprio tempo. E muitas das vezes nós queremos que os outros que comungam conosco da nossa jornada façam como nós queremos que seja, não respeitando o tempo, o limite e a idade cronológica e psicológica que cada um de nós traz dentro de si. Então, como a doutrina espírita é uma doutrina também que nos traz muita felicidade, muita constância, muita lucidez diante da filosofia, é importante nós aproveitarmos essa oportunidade, porque nada é nos imposto. Jesus, Kardec, os espíritos, nosso mentor, nossos anjos da guarda, não impõem nada a cada um de nós. É a nossa lucidez, é a nossa razão, é a nossa inteligência que vai fazendo com que nós possamos olhar para dentro de nós sem ter medo, com segurança, com fé em nós mesmos, com certeza que dias melhores virão, se assim nós o quisermos. Porque a gente sabe, é muito difícil viver, né, gente? O dia a dia é difícil. Não é uma guerra,
mas é uma luta, entre aspas, constante conosco mesmos. E essa luta, eu digo assim, que em muitos momentos, quando você sabe aproveitá-la, ela te traz uma riqueza muito grande, te traz uma calma, uma serenidade de espírito, que você diz para você mesmo: como é bom estar assim, que coisa gostosa, que sentimento gostoso eu estou sentindo a partir desse momento que eu adentrei dentro de mim, observei aquilo que não estava me fazendo mal e consegui decifrar e voltar o meu olhar para fora, para uma nova estrada, para uma nova caminhada, para uma nova jornada. É claro que são coisas, por falar, fáceis de ser ditas, difícil às vezes colocá-las em prática, mas todos nós temos a capacidade, temos a inteligência, temos vontade ou não de querer a nossa transformação, a nossa mudança para o melhor. Então a fuga não é essa fuga que nós pensamos de fugir, né, de um inimigo, de uma dor, de um sofrimento, mas é a fuga para você fazer uma autorreavaliação de como está o seu papel nessa encarnação da qual nós estamos vivenciando agora. O que eu quero de mim, o que eu preciso dar a mim mesmo, me fortalecendo diante das minhas dores, dos meus sofrimentos, do meu estado de ignorância, para que eu possa alcançar um outro patamar, aonde eu vou ficar mais seguro, mais sereno, onde eu vou conseguir colocar em prática as ações de amor e de caridade que o Cristo legou para nós há milênios atrás. Então, é muito importante que nós tenhamos esse tempo para nós mesmos. Tirar um tempo para as nossas coisas, pensar um pouco nas nossas coisas, pensar mais na nossa vida, porque os bens são importantes, os bens materiais são importantes, mas não é só a questão dos bens materiais que Jesus fala, a gente pegar, né? Mas os bens da moral, né? Os bens da serenidade, do amor, da caridade, da lucidez. Esses são os bens que Jesus preocupa, que o homem ainda traz muito carregado de si: o orgulho, a vaidade, a arrogância. É esses bens que ele fala, que são os bens maiores, que vai trazer a cada um de nós um reequilíbrio quando ele sair daquela fuga, daquele processo do qual ele se encontra, e dar de frente com um novo visor, com um novo visual, né, na sua vida. Então ele vem nos aclamar assim, para que nós possamos aproveitar cada momento da vida, né, diante de todas as dificuldades, porque quando deparamos com as dificuldades, é sinônimo também que elas são as provas importantes para o nosso desenvolvimento. E é muito interessante que a gente vai observando no decorrer de nossa jornada, né, o tanto que a nossa vida, quem estudou e quem ainda estuda, né, tem as provas, as lições para você estudar em casa, não ser decoradas, mas assim, para você aprender, ficar na sua memória, né? Tem as provas que você faz, né, com os professores, tem os dilemas, tem uma série de fatores nessa universidade prática, pedagógica da escola e prática pedagógica da vida espiritual de cada um de nós, para a gente o quê? Para a gente despertar que cada um de nós está, né, galgando, buscando novas séries, matriculando, né, em degraus maior de novos conhecimentos para a nossa felicidade. Então é importante que nós tenhamos dentro de nós esses momentos aonde fugimos de nós mesmos, porque é dolorido quando a gente foge de nós mesmos, tendo a lucidez que precisamos enfrentar o problema, né, de frente, né, e não conseguir, ou procrastinar os problemas,
que fazem parte do nosso amadurecimento consciencial. Todas as vezes que nós damos conta de dar um passo maior, né, no que nos impede nossa evolução espiritual, é um grande ganho. Não precisa daquele passo imenso, grande, mas se nós vamos caminhando vagarosamente diante das nossas condições, é que é importante não paralisar os nossos passos, não paralisar as nossas caminhadas, não fugir desastrosamente das nossas dores, dos nossos problemas, que afligem os nossos pensamentos, que afligem os nossos corações. Então, Emmanuel vem falar ainda que a permanência dos ciclos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsedente, ou seja, obsessão imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que ele fuja. Então, quando ele fala nos ciclos mais baixos da vida, são esses ciclos de pensamento que nós temos, que nos trazem insegurança, que nos trazem incertezas, que nos trazem dúvidas, que nos deixam em momentos de vulnerabilidade, através dos pensamentos pelos quais nós temos naquele momento. E aí a oração é importante para que nós possamos reequilibrar a nossa vulnerabilidade, entendendo o problema e o processo pelo qual eu estou passando, para me avançar cada vez mais. Milhões e milhões de seres ainda se encontram nos charcos da vida, porque ainda não deram conta de compreender todo esse processo evolutivo pelo qual nós passamos aqui nesse planeta. Isso, uma prova disso, nós estamos aqui nessa noite de hoje. Para quê? Para ouvirmos o quê? Algumas palavras, ou uma palavra que tocou meu coração, que tocou meu sentimento, que tocou a minha razão, me trazendo lucidez daquilo que está me incomodando tanto, me abafando tanto, e eu ainda não tinha despertado para isso. Porque quando nós despertamos todas as potencialidades que trazemos dentro de nós, nossa vida passa a ser outra. Por isso ele colocou dentro de nós a centelha divina, porque essa centelha divina, né, regula os nossos sentimentos, as nossas emoções e a nossa razão. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Olha as potencialidades que nós temos. Então, para fazer essa fuga, né, para sair desse iodaçal que ele fala aqui, é preciso nós termos segurança, ter a certeza que vai ser muito bom para nós, porque nós, a partir do momento que eu tomei ciência e quis sair daquela situação da qual eu me encontrava, eu não vou ter mais bengala, eu não vou ter mais muleta, isso aí pode me fazer falta. Então eu tenho que ter uma preparação que eu quero, porque é bom para mim e vai ser bom para outras pessoas que comigo comungam nessa jornada aqui na Terra, porque todas as vezes que nós aprendemos, através de nossa lucidez, da nossa razão, coisas novas que nos mostram um outro caminhar, que nos mostra a vida com outro olhar, com outra dimensão, que nos faz enxergarmos como seres divinos, como seres bons, apesar de nossas incertezas, de nossas sombras. Isso é fantástico, porque é isso que motiva cada um de nós estarmos avançando cada vez mais em busca de si mesmo. E é o grande desafio da humanidade, principalmente nos dias atuais, onde o materialismo, as coisas materiais, os bens materiais, a busca da felicidade através de uma série de coisas que a gente se engana que nos traz felicidade, mas nos traz somente momentos de alegria, uns maiores, outros menores,
Mas quando nós tomamos consciência e cientização dessas coisas, nós vemos o mundo e vemos nós mesmos de forma diferente. Então, quando eu estou na mocidade, né, na minha vitalidade total, o meu olhar é a minha oportunidade é outra. Eu tenho que desbravar esse mundo que está à minha volta, né? Quando eu estou no verão das minhas forças físicas, né, uma estação bonita, maravilhosa, em que a gente se despe um pouco mais, fica um pouco mais leve para aqueles que gostam, né? É importante que eu sinta esse prazer, que eu sinta esse bem. E quando eu estou no outono da minha vida, né, eu também tenho uma lucidez e uma consciência maior, porque é uma época, um tempo da minha vida mediano. E quando vem a minha velhice, muitas coisas que eu podia ter feito na minha juventude, no raiar da minha juventude, eu começo a entender e compreender que o processo que eu passei de não aproveitamento da minha juventude, da minha mediunidade, da minha meia-idade, né, agora eu estou relembrando e recobrando de mim tudo aquilo que eu não fiz. Mas nós não podemos esquecer que naqueles momentos nós ainda não estávamos preparados para entender, para compreender, para buscar muitas coisas que buscamos hoje. E o que nós buscamos hoje? O que nós buscamos hoje? Diante de tanta dor, de tanto sofrimento do mundo do qual nós vivenciamos, estamos buscando o quê? Viemos buscar o que aqui hoje, nessa noite de hoje? Paz, serenidade, harmonia, alegria, novos conhecimentos, enfim, a gente veio buscar algumas coisas para nos dar assim um fortalecimento maior diante da nossa jornada aqui na Terra. E muitos vêm buscar aquela intenção que aqui vai ajudar a resolver o seu problema. Deus vai ajudar a resolver o meu problema. E eu vou ajudar a mim mesmo a resolver o meu problema? Jesus me ajuda, porque eu ponho nas mãos dele, fecho meus olhos, faço minhas orações, entrego a Jesus. Jesus está nas suas mãos. E aí ele vira e fala: e filho, e as suas mãos, onde estão? Ocupadas com quê? E os seus pensamentos estão ocupados com quê? Como você faz a viagem através dos seus pensamentos? Como tem sido as suas fugas, as dores da sua alma, os prazeres da sua alma? Então, assim, são coisas que no primeiro momento pode parecer muito forte, né? Até meio piegas, mas é importante porque isso nos traz serenidade. Quando nós vamos enxergando as coisas da vida, os problemas da vida, as alegrias da vida, né? A nossa harmonia, nossa serenidade em certas situações, poxa, aconteceu isso, eu achei que eu fosse explodir. Eu estava tão bem hoje, estava ótimo, e as coisas fluíram de acordo com a luz interna dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. Porque nós somos seres de luz, né? Nós somos o sal da terra, então nós somos muito importantes nesse planeta do qual nós vivemos. Todos nós temos uma importância essencial, muito grande para Deus, para uma série de pessoas que comungam conosco nesse momento aqui no planeta Terra. É isso aí, gente, que nós possamos sair daqui com um pouquinho de conhecimento maior, perguntando a nós mesmos como que anda as minhas fugas, como que andam os meus passeios internos pelos caminhos torturantes ou não dos meus pensamentos. E pedir a Jesus, pedir ao seu mentor, seus amigos espirituais, que possam, né, nos ajudar a todos a caminhar com maior clareza nessa grande estrada chamada vida, nessa grande universidade chamada Terra, onde as provas são colocadas para nós, para o nosso despertar moral,
para o nosso despertar espiritual, construindo um mundo interno melhor, construindo um mundo externo melhor, para que no futuro, nós que vamos aportar aqui novamente, podemos aportar num mundo melhor do que o qual nós vivemos, mas demos a nossa contribuição para que outros que vierem antes de nós possam também encontrar um mundo melhor do que nós deixamos. Uma boa noite para vocês, muita luz, muita bênçãos, muita paz nos seus corações, que assim seja.